Olá, sou o professor Eduardo Augusto e na aula de hoje nós vamos trabalhar um compilado de questões explicando como as tendências pedagógicas da educação física vêm sendo cobradas nos concursos da área. E aí, como base, a gente utiliza a famosa obra do Paulo Giraldelli Júnior, Educação Física Progressista. Então a ideia é entender melhor como essa obra vem sendo cobrada nos concursos. Antes de iniciar a aula, se inscreve aqui no nosso canal e deixa nos comentários qual tema ou qual banca você gostaria de ver em nossas aulas. Então, sem mais delongas, bom vídeo e bons estudos. De acordo com Giraldelli Júnior, 5 tendências fizeram parte da história da educação física brasileira: higienista, militarista, pedagogicista, competitivista e popular. Em relação à tendência militarista, assinale a alternativa correta. Item A. A concepção militarista foi caracterizada pelo ensino do método desportivo generalizado com a finalidade de buscar talentos esportivos, visava preparar os jovens para a guerra. Na verdade, a tendência que buscava aí, tinha essa finalidade de buscar talentos esportivos, na verdade vai ser a tendência esportivista que ocorreu no período da ditadura militar. Então, muito cuidado, já falei isso em várias outras aulas, já falei também na nossa página do Instagram. Muito cuidado para não confundir a tendência militarista, né, a concepção militarista, com o período da ditadura militar. A tendência militarista tem suas características, enquanto que a ditadura, no período da ditadura militar, a gente vai ter a tendência esportivista, que tinha aí essa finalidade de buscar talentos esportivos. Então, item A é falso. Item B. O método sueco e o método alemão tiveram primazia no desenvolvimento dessa tendência, e aí, na verdade, o método sueco e o método alemão tiveram a maior importância na tendência higienista, né? A tendência anterior à tendência militarista. Na tendência militarista, a gente já vai ter aí uma importância maior do método francês, que se tornou aí o método oficial do Exército Brasileiro por volta da década de 1920. Então o item B é falso, já que não é o método sueco e o alemão, mas sim o método francês que teve uma maior importância desse período. Item C. Essa tendência teve como propósito formar uma juventude disposta a servir a pátria de forma adestrada, docilizada, obediente e preparada para o combate nas grandes guerras. E aí, perfeito. De fato, a grande finalidade da tendência militarista era justamente ter uma juventude forte, que defendesse a pátria, que pudesse trabalhar nas indústrias e que estivesse preparado para uma possível grande guerra futura, né? Já que justamente a tendência militarista vai ocorrer aí no período entre guerras, né? Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então a ideia, a finalidade dessa tendência era justamente ter uma juventude forte para se preparar para uma possível futura guerra, mas que também defendesse a pátria, que fosse possível também que fossem capazes de trabalhar na indústria e também servir ao país dessa forma. Então o item C já é o correto. Item D. A tendência militarista se desenvolvia especialmente por meio de aulas teóricas, e aí é falso, já que na tendência militarista a gente vai ter o grande enfoque na ginástica de fato, né? na concepção estritamente prática da educação física, no método ginástico, mais especificamente as ideias do método ginástico francês. Então, item D é falso, nesse caso, a terceira questão, realmente, a alternativa C é a correta. Neste período, a educação física tinha um caráter nacionalista, com tendência militarista, baseada nos métodos ginásticos, com o objetivo de preparar para o combate. A descrição se refere ao seguinte período. E aí, é uma típica questão sobre as tendências pedagógicas da educação física, né? Nesse caso, ele já traz as características da tendência, no caso, a tendência militarista, né? O caráter nacionalista, baseada nos métodos ginásticos europeus e também com o objetivo de preparar para o combate. Nesse caso, a gente tem que relembrar das tendências pedagógicas qual o momento da história do Brasil que estava ocorrendo, né? Então, quando a gente fala dessas tendências pedagógicas, elas estão relacionadas justamente
ao período histórico em que o Brasil estava passando, né? Qual eram as percepções, quais eram as perspectivas da educação física em cada época da história do nosso país. Nesse caso, nós vamos ter, na primeira tendência pedagógica, a tendência higienista, o fim do Brasil Império e o início da Primeira República. Em seguida, a tendência militarista no Estado Novo, principalmente, né, no Estado Novo de Getúlio Vargas. Em seguida, de 1945 até 1964, nós vamos ter a tendência pedagogicista, que vai estar relacionada aí à República Populista, né, do Juscelino Kubitschek. E por último, a gente vai ter a tendência presente aí na ditadura militar, né, a partir de 1964, a tendência competitivista ou esportivista. Obviamente, essas datas, né, a gente usa mais como uma referência histórica, mas não quer dizer que passou de 1944 para 1945, já iniciou a tendência pedagogicista. As concepções de educação física foram se moldando de acordo com cada período histórico, mas a gente utiliza essas datas como referência, né? Então, higienista, fim do Brasil Império, Primeira República; militarista, Estado Novo; pedagogicista, República Populista; e a competitivista ou esportivista na época da ditadura militar. E aí essa questão é uma típica questão de concursos que as bancas gostam de trabalhar essa pegadinha, né? Trazem a tendência militarista e colocam lá nas opções a ditadura militar, e muita gente que não conhece o tema, não chegou a estudar exatamente as tendências pedagógicas, acaba caindo nessa pegadinha, né? Acha que a tendência militarista vai estar relacionada com a ditadura militar, quando na verdade a tendência relacionada à época da ditadura militar vai ser a tendência esportivista ou competitivista. Primeira questão, então, a alternativa A é a correta. A tendência militarista vai estar relacionado ao Estado Novo. Quarta questão, fase da educação física no Brasil, que aconteceu até o ano de 1930, preocupava-se em colocar a educação física como agente potencializador de saneamento público, dava ênfase à questão da saúde e ainda era considerada como importante papel de formação de homens sadios e fortes na busca de uma sociedade livre de doenças infecciosas e dos vícios que deterioravam a saúde e o caráter dos homens. As informações se referem à fase e aí uma típica questão sobre as tendências pedagógicas da educação física, né? Como a educação física era vista, era trabalhada de acordo com as épocas da história do nosso país. Nesse caso, a gente tem uma aula sobre tendências pedagógicas aqui no nosso canal. Se você ainda não conhece essas tendências pedagógicas, é interessante você dar uma olhada aqui no nosso canal na aula de tendências pedagógicas, porque realmente é um tópico bastante cobrado nos concursos de educação física. E aí nessa questão a gente encontra algumas palavras-chave que vão ajudar a gente a resolver essa questão. Primeiramente, é a fase que ocorre até o ano de 1930, tem como era utilizada, né, a educação física era utilizada como agente do saneamento público, dava ênfase à questão da saúde, era considerada uma importante, tinha como função ali trabalhar a saúde individual dos homens, né, tanto a saúde física, livre de doenças infecciosas, como também a saúde moral, né, livre dos vícios que assolavam a sociedade. Então, a partir dessas características, a gente percebe que estamos falando da tendência pedagógica higienista, a primeira tendência pedagógica da educação física brasileira. Então, nesse caso, quarta questão, item A, é o correto, e aí tanto as tendências pedagógicas como as abordagens pedagógicas da educação física, normalmente a gente vai resolver dessa forma, né? Buscando palavras-chave que tragam a relação tanto com as tendências como com as abordagens pedagógicas da educação física. A educação física escolar, em sua construção histórica, foi pautada por objetivos que estavam aliados a diferentes influências por ela recebidas. As assertivas abaixo destacam esses objetivos e respectivas influências. Assinale com V para verdadeiras e F para as falsas. Então vamos lá. Primeiro item. A saúde do corpo e a educação moral se tornaram uma das preocupações centrais da educação física sob a influência
e higienista. Então a gente relembra aí, né, nas tendências pedagógicas da educação física, a tendência higienista trabalhava exatamente a ideia da saúde individual e da saúde do indivíduo, né, tanto física como moralmente, né, um indivíduo forte, saudável e livre de vícios, né, um indivíduo forte moralmente também. Então, de fato, uma grande característica da influência higienista essa saúde do corpo e a educação moral do indivíduo. Então, primeiro item realmente é verdadeiro. Segundo item, o desenvolvimento de aptidões esportivas nos alunos mais aptos foi o principal objetivo da educação física no período de influência militarista. E aí muito cuidado, porque essa daqui é uma das principais pegadinhas dos concursos de educação física. Quando a gente fala das tendências pedagógicas da educação física, de fato a gente vai ter uma tendência que era muito focada no desenvolvimento de aptidões esportivas nos alunos, né? A gente buscava aí selecionar os indivíduos mais fortes, mais aptos esportivamente, justamente para representar o país em suas respectivas modalidades. E esse período coincide com o período da ditadura militar. Porém, muito cuidado, né? Quando a gente fala desse período de desenvolvimento de aptidões esportivas no período da ditadura militar, a gente não está falando da tendência militarista e sim da tendência esportivista. A tendência militarista vai ocorrer na época do Estado Novo, né? Por volta dos anos 30 até 45. Então, muito cuidado, porque na tendência militarista a gente tinha a ideia de formar uma juventude forte, justamente para defender o país em casos de guerra, né? A gente estava em um período entre guerras, né? Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, a ideia era formar indivíduos fortes para defender a pátria em casos de guerra ou para trabalhar nas indústrias, né? E aí também um sentimento de patriotismo, né? Servindo o país através do trabalho. Então, muito cuidado, quando a gente fala de tendência militarista, a gente tem esse período entre 30 e 45, e quando a gente fala desse desenvolvimento de aptidões esportivas, apesar de ter sido na ditadura militar, a gente está falando de tendência esportivista. Então, nesse caso, o item 2 é falso, porque não é influência militarista, e sim a tendência é influência esportivista ou competitivista. Então, até agora, item 1 verdadeiro e item 2 é falso. Item 3. Formar alunos críticos, criativos e conscientes era a meta da educação física no período de influência esportivista, e aí é falso, né? Essa ideia de formar alunos críticos, criativos e conscientes vem após o período esportivista, né? Principalmente no fim da década de 70 e a partir da década de 80, né? Com as novas abordagens pedagógicas da educação física. Então não é papel da tendência da influência esportivista formar alunos críticos, criativos e conscientes, pelo contrário, né? O foco era realmente selecionar os indivíduos mais aptos, buscando sempre encontrar novos talentos esportivos. Então, por isso, item 3 também é falso. E por último, a formação de uma geração forte e energética necessária à nação era o objetivo da educação física numa visão progressista pós-década de 80, e aí é falso, né? Como eu falei anteriormente, a formação de uma geração forte e enérgica, necessária à nação, tanto para defender o país em caso de guerra, como para trabalhar na indústria, a gente está falando da tendência militarista e não nessa visão mais progressista, né? Pós-década de 80. Então, por isso, o item 4 também é falso. Nesse caso, temos o item 1 verdadeiro e itens 2, 3 e 4 falsos. Nesse caso, quarta questão, alternativa C, é a correta. No período da ditadura militar brasileira, a educação física pelo mundo sofria forte influência dos padrões europeus, que naquela época se focavam nos sistemas desportivos como base da cultura corporal.
Diante dessas informações, assinale a alternativa que corresponda à concepção de educação física escolar adotada na ditadura militar. E aí é uma típica questão sobre as tendências pedagógicas e que acaba sendo uma das principais pegadinhas que as bancas trabalham sobre essa temática, né? Então, muito cuidado. Quando a gente fala de tendências pedagógicas, a gente vai estar falando de como a educação física era trabalhada, era concebida de acordo com cada período histórico do nosso país. Então, pensando em uma ordem cronológica, a gente vai ter das tendências pedagógicas da educação física a tendência higienista, militarista, pedagogicista, competitivista ou esportivista e também a tendência popular. Porém, muito cuidado quando a gente fala nessas tendências pedagógicas, porque as bancas gostam de explorar exatamente isso. No período da ditadura militar, então muita gente, quando olha o enunciado, tenta fazer a relação da ditadura militar com a tendência pedagógica militarista. Porém, essa relação não é correta. A tendência pedagógica militarista foi a tendência vigente ali, né, a mais trabalhada no período da ditadura do Estado Novo. Então é um período entre guerras, né, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, onde o foco da educação física era trabalhar uma juventude forte que pudesse defender o Brasil, né, o país, em caso de guerra, ou também trabalhar na indústria, né? Então a ideia da educação física militarista, que é nesse período entre guerras, principalmente de 1930 a 1945, a ideia da educação física militarista era criar uma juventude forte que estivesse preparada para defender o país em caso de guerra ou também trabalhar nessa indústria e assim também trazer benefícios ao país, né? Na ditadura militar, ou seja, pós 1964, a gente tem a tendência pedagógica esportivista ou competitivista, onde o foco era trabalhar o esporte de rendimento na escola, né? Era detectar novos talentos que pudessem aí projetar o país em nível internacional, né? Então a gente tem, de fato, no período da ditadura, um enfoque muito grande no esporte de rendimento transportado para a realidade escolar. Inclusive a gente ainda tem alguns reflexos dessa tendência esportivista nas salas de educação física ainda atuais, né? Ainda mais recentes. Esse movimento do esporte realmente na escola acabou que trouxe diversos reflexos ainda hoje em dia. Então, pensando nessa questão, quando a gente fala do período da ditadura militar, a gente não está falando da tendência militarista, mas sim da tendência esportivista ou competitivista. Então, muito cuidado, essa realmente é uma típica pegadinha que os concursos gostam de trabalhar a respeito das tendências pedagógicas. Então, quarta questão, pensando na ditadura militar, nós temos a tendência esportivista, item A é o correto. De acordo com Soares, a educação física foi estruturada a partir do ideário burguês de civilidade, significando, de um lado, conquista individual e mágica de saúde física, e do outro, disciplinarização da vontade. Desse modo, constituiu-se um importante instrumento de construção da ordem. Assim, é correto afirmar que, em ordem cronológica, as tendências pedagógicas que marcaram a história da educação física brasileira foram, e aí de fato é uma questão muito objetiva, né, muito comum em concursos de educação física, que é basicamente a gente encontrar quais são as tendências em ordem cronológica, as tendências pedagógicas da educação física brasileira. E aí quem já está nessa rotina de preparação para concursos, tranquilamente responde essa questão, mas resumindo, né, trazendo aí a lembrança desse tema, nós temos 5 tendências pedagógicas da educação física, isso baseado em Paulo Giraldelli Júnior, né? Ele divide exatamente a história da educação física no Brasil em 5 grandes marcos, em 5 grandes tendências, que eram como a educação física era trabalhada de acordo com seu período histórico. O primeiro deles, a primeira delas é a tendência higienista, que vai ali principalmente do Brasil Império até o início do Brasil República, até por volta de 1930. A sua grande característica, né, a grande característica da tendência higienista
é o foco na saúde individual, né? Então a gente tem a saúde individual para que a sociedade toda esteja saudável, buscando assim uma asepsia social através da educação física. Então a grande característica da tendência higienista é a prática da ginástica, né? Os métodos ginásticos europeus principalmente, voltado aí para a saúde física e também para a saúde moral, né? Um corpo forte fisicamente e livre de vícios, né? Moralmente forte também. Então essa é a primeira das tendências. A segunda tendência pedagógica brasileira é a tendência militarista, que vai ocorrer principalmente na época da ditadura do Estado Novo, né, de Getúlio Vargas. É um período entre guerras, então por volta de 1930 a 1945. A sua grande característica era utilizar a educação física, né, a ginástica, para trabalhar uma juventude forte que pudesse defender o Brasil em caso de guerras, né, defender o país em caso de guerras, e também forte o suficiente para trabalhar na indústria e assim gerar riqueza para o país. Então a segunda tendência que vai, principalmente nessa época do Estado Novo de Getúlio Vargas, nós temos a tendência militarista. Após a Segunda Guerra Mundial, nós temos a tendência pedagogicista, que tem o primeiro momento em que a educação física vai ser trabalhada como um aspecto pedagógico de fato, né? A educação física escolar. Então, realmente, a gente vai ter um aspecto mais educacional da educação física. Isso vai por volta de 1945 a 64. A partir de 1964, na época da ditadura militar, nós temos... e aí, muito cuidado, né? Eu sempre reforço isso, de não confundir a tendência militarista com a época da ditadura militar. Na época da ditadura militar, a gente tinha um enfoque no esporte de rendimento, né? A ideia era buscar selecionar novos atletas que iriam representar o Brasil mundo afora. Então, o grande enfoque da educação física no período da ditadura militar era o esporte de alto rendimento, era a seleção de novos talentos. Então, por isso, a tendência esportivista ou competitivista. E por último, no período da redemocratização, a partir de 1985, nós temos a tendência pedagógica popular, que surge aí a partir dos movimentos de redemocratização, né, dos movimentos dos trabalhadores, buscando uma educação física mais crítica, e aí a partir desse momento que, inclusive, surgem as novas abordagens pedagógicas da educação física. Então, relembrando, 5 tendências pedagógicas: higienista, militarista, pedagogicista, esportivista ou competitivista e educação física popular. Nesse caso, o item C é o correto: higienista, militarista, pedagogicista, esportivista e popular. No que compete às abordagens pedagógicas da educação física, leia o trecho que segue e responda ao que é pedido. Conhecida como educação física pós-guerra, defendia a educação pelo movimento, utilizando a ginástica, a dança e o desporto como meio de educação do aluno. A descrição se refere a... E aí, pelos conceitos, né, pelas palavras-chave que a gente consegue identificar aqui, a gente pode destacar a educação física pós-guerra, defendia a educação pelo movimento, utilizando a ginástica, a dança e o desporto como meio de educação do aluno. Então, por essas características, primeiramente, por ser uma educação física pós-guerra, a gente já consegue eliminar aí a tendência militarista e a higienista. Porém, quando ele fala que defendia essa educação e utilizava a ginástica, a dança e o desporto como meio de educação do aluno, a gente tem características da abordagem pedagogicista. É justamente nesse período que a gente começa a trabalhar outros conteúdos que não só os métodos ginásticos europeus que eram trabalhados na tendência higienista e na militarista. Então é justamente nesse período pós-guerra que outros conteúdos surgem na educação física escolar, como por exemplo a dança, o desporto. Então, por esses conceitos chaves que a questão traz, a gente tem justamente como alternativa correta a alternativa E, que fala da tendência pedagogicista, ou seja, educação física pedagogicista, item E, é o correto da quinta questão.
Espero que tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente aqui pelo YouTube, pelo nosso e-mail contato@concursocedefísica.com ou pelo nosso Instagram @concursocedefísica. Lembrando, dá uma conferida nos nossos materiais, tanto e-books como o curso online que está no link da descrição desse vídeo, que com certeza podem te ajudar na sua preparação para concursos. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.